Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os advérbios de propósito. Os advérbios de propósito, eles são utilizados para dizer o porquê de algo está acontecendo. Vamos para um exemplo? No exemplo temos People are using umbrella because of the rain. Então, há uma ação ocorrendo por causa de outra ação. No caso, ação e reação. Então, o pessoal da foto está usando um guarda-chuva por causa da chuva. Então, o propósito é usar o guarda-chuva por causa da chuva, certo? Então, esse é um exemplo simples de como é o uso dos advérbios de propósito. No caso dessa frase, seria o because of, o porquê, por causa de. Então, essa partícula, por causa de, seria o advérbio de propósito. Porém, os advérbios de propósito, eles entram dentro da frase num contexto de quatro formas, sendo elas a forma conjuntiva, não conjuntiva, preposicional e infinitiva, certo? Então, possuem essas quatro formas. A forma conjuntiva dos advérbios de propósito, ela é usada quando há duas frases que não possuem interligação entre as duas, são independentes, certo? Mas com o uso desse advérbio de propósito, eu faço uma interligação entre as duas. No exemplo, eu tenho Beyoncé liked the play. As a result, she recommended you to go. Então, eu tenho Beyoncé liked the play. A Beyoncé gostou da peça. E eu tenho She recommended you to go. Ela recomenda você a ir. Então, as duas têm o seu próprio significado. Porém, quando eu uso as a result, eu faço uma interligação entre as duas. Então, por resultado de uma coisa, outra coisa aconteceu. Então, por resultado da Beyoncé gostar da peça, ela lhe recomendou a ir vê-la também, certo? Então, são independentes, porém, com o uso do advérbio de propósito, elas se interligam e geralmente elas aparecem dessa forma como está na frase, com o uso da separação com o semicolon, chamado semicolon, que seria o ponto e vírgula, ou com o ponto. Quando tem o ponto, o advérbio de propósito ele virá depois do ponto, no caso, na segunda frase. Quando não tem ponto, e sim tem ponto e vírgula, o advérbio de propósito vem no meio e seguido do advérbio de propósito vem uma vírgula. Então temos aqui em amarelo as a result, em resultado de, no caso o advérbio de propósito, ele está antes dele, na sua esquerda tem o ponto e vírgula e na sua direita, depois dele tem uma vírgula para fazer a separação, certo? Quando tem o ponto, não tem a vírgula depois do advérbio de propósito, mas ele certamente e praticamente sempre virá na segunda frase, depois do ponto. Na sua forma não conjuntiva, quer dizer que a segunda frase, após o advérbio de propósito, ela tem de motivo a reação daquilo que aconteceu na primeira frase. Seria o porquê do que aconteceu na primeira frase. E quando se usa essa forma não conjuntiva, não tem separação por vírgula, por ponto, ponto e vírgula, não tem separação, é junto, certo? Então, o advérbio de propósito serve como a separação. Nesse exemplo, temos o hence. Hence significa por causa de, por isso, certo? Então, temos The sweater was handmade and hence expensive. O suéter foi feito à mão. Handmade ou handcraft significa feito à mão, no caso artesanal. O suéter é artesanal. Por isso, ele é caro. Expensive seria de valor alto. Então, a forma conjuntiva é duas frases independentes interligadas. A forma não conjuntiva é o motivo por causa da primeira frase. Então, é o porquê a reação se deu, certo? Então, o que vem antes é, foi o motivo da segunda frase, né? Depois do
advérbio de propósito. A forma preposicional ela é muito comum, utilizada de forma adverbial, pois ela tem um conjunto de advérbios de propósito. No caso, os mais usados é o because of. Como eu disse no primeiro exemplo, because of, por causa de, então já dita um propósito. Então, o uso do because of, ele pode ser no início da frase ou no meio da frase, para dizer que aquilo que veio depois tem de motivo a primeira frase. No exemplo temos People are using umbrella because of the rain. Então, because of the rain, por causa da chuva, é que as pessoas estão usando o guarda-chuva. Então, eu posso dizer no início because of, aí eu, por causa de tal coisa, eu uso uma vírgula e aí eu coloco o motivo. Eu posso dizer because of the rain, people are using umbrella. Por causa da chuva, pessoas estão usando o guarda-chuva. Ou eu posso dizer pessoas estão usando o guarda-chuva porque está chovendo ou por causa da chuva, certo? Então, se você usa o because of no início, você vai dizer o porquê daquilo, você vai usar uma vírgula e vai colocar o restante da frase. No caso, a ação que está ocorrendo por causa de outra ação, certo? Porém, existem outros preposicionais que são muito usados, que é o due to, owing to, given e for, certo? Eu posso dizer, por exemplo, people are using umbrella due to the rain. Ou eu posso dizer, people are using umbrella owing to the rain. Ou eu posso dizer people are using umbrella for the rain. Não muda o significado. Então fica pessoas estão usando o guarda-chuva por causa, porque, para a chuva. Então não muda o significado da frase, certo? Então você pode usar due to, only to, for, given. Porém, lembre-se, se vem no início da frase, você vai dizer por causa de que, vai usar a vírgula e vai colocar a ação, certo? Agora, sua forma infinitiva, ela é a forma simples do verbo. Então, vai ter a junção de dois verbos. Quando eu uso o verbo na forma infinitiva, ele não é conjugado, certo? Então, ele vem na sua forma simples com a preposição to. Por exemplo, I want to make cake. Eu quero fazer bolo. Então, tem um motivo e uma razão. Quando eu falo dois verbos juntos pela partícula to, né, ou a preposição to, eu quero dizer que eu comecei a fazer algo por causa de outra coisa ou para outra coisa. No exemplo, eu tenho I started running to improve my cardiovascular health. Então, eu falo, eu comecei a correr para melhorar alguma coisa. Eu posso dizer, eu comecei a correr. Não tem nenhum motivo, não tem nenhuma reação a isso, certo? É uma frase independente. Agora eu dou um motivo para isso estar acontecendo, um propósito, que é to improve, para melhorar. Eu posso dizer I started running to improve. Eu comecei a correr para melhorar. Não perde sentido, mas eu quero ser específico naquilo que eu quero, o propósito específico daquilo. Então, para melhorar minha saúde cardiovascular. Então, eu comecei a correr para melhorar a minha saúde cardiovascular. Então, esses são os usos dos advérbios de propósito. Forma conjuntiva, duas frases juntas independentes, interligadas. Não conjuntiva quer dizer que a segunda frase é a reação da primeira. Temos a preposicional, que é um advérbio composto, que dá um motivo à reação ou à ação. E temos a forma infinitiva, que é o uso do verbo não conjugado para ditar o propósito da primeira ação está ocorrendo. Então, esses são os quatro usos dos advérbios de propósito. Tem também o uso do advérbio de propósito como cláusula adverbial, mas porém você não precisa estudar esse assunto para essa parte exclusiva dos advérbios de propósito, porque cláusulas adverbiais é
um assunto muito grande, muito composto e engloba várias coisas, não só advérbio de propósito. Então, não vale a pena você estudar cláusula adverbial em específico para advérbios de propósito. E nossa aula de advérbios de propósito acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo aí. Fui.